Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão, a 33ª sessão ordinária do dia 17 do 11 de 2014. Coloco em votação a ata da 32ª sessão administrativa e sessão ordinária do dia 11. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como se encontram. Leitura de expedientes. Encaminhamento da Escola de Contas Públicas deste TCE do relatório de atividades desenvolvidas no mês de agosto, para conhecimento do plenário. Eu pedi que fosse distribuído cópia a todos. Memorando da DESEG, encaminhando a relação dos termos de ajustamento de gestão aprovados na 16ª sessão ordinária para homologação em anexo. Gostaria de submeter ao plenário. Em discussão. Os termos de ajustamento. De acordo, senhor. De acordo? Os que aprovam permaneçam como se encontram. Memorando da DICAI, encaminhando a relação de servidores para que participaram da inspeção no interior do Estado em 2014, para conhecimento desse plenário. Alguma manifestação dos senhores? Está franqueada a palavra. Conselheiro Miquiles, indicações e propostas. A DICAI. O colegiado seria o plano de inspeção, né? Estou estranhando aí a relação. É só para conhecimento, Excelência. Conselheiro ali. Conselheiro Júlio Cabral com a palavra. Eu estava de férias e não sei se foi registrado, mas quero registrar porque é uma pessoa que eu gosto muito, do pai. É registrar o aniversário no dia 12, não sei se foi registrado, da minha afilhada, da minha sobrinha Clarissa, filha do meu amigo grande conselheiro Érico, de Desterro Ciro, que foi passado no dia 12, eu estava fora, então eu quero fazer esse registro, porque ela merece bem mais que o pai, mas... E ao agradecer a lembrança, eu também não posso deixar de fazer o registro do aniversário da Gabriela, que foi no dia 13, não é? Um dia depois. Um dia depois também, que a gente fica nesse troca de jogo. Mas isso é todo ano, né, Excelência? Parece até que é combinado. Mas é sempre bom. Mas isso é que a gente Muito sente obrigado. carinho pelos amigos e pelas filhas amigas Obrigado. Muito obrigado. da nossa filha. E são duas pessoas realmente maravilhosas, tanto a minha como a sua. Não tenho o menor medo de dizer isso. Essa presidência E já agradeço, viu, conselheiro? se associa às manifestações, às flores dos dois conselheiros e gostaria de desejar todo sucesso, que os sonhos das duas maravilhosas filhas se realizem e que tenham um futuro belíssimo na trajetória de vida que encontrarão pela frente. Lhe agradeço, Excelência. Também me associo. Estou de acordo. presidente. Também estou de com as duas acordo, propostas. Excelência. Com a minha adesão Estou de acordo. também. Acompanhe, Excelência. Adesão de todos. Obrigado. Do Ministério Obrigado. Público também. Ainda está franqueada na fase de indicações e propostas. Senhor presidente, Com a palavra, conselheiro Júlio só Pinheiro. para comunicar ao Tribunal Pleno que nós estivemos no município de Tabatinga, Benjamin Constant e Humaitá, no trabalho que a ouvidoria vem desenvolvendo, junto aqui ao tribunal, obviamente juntamente também com o trabalho que desenvolve a Escola de Contas Públicas. E lá tivemos oportunidade de conversar com professores, com estudantes do ensino médio, com representantes da sociedade. Tabatinga, por exemplo, nós tivemos uma audiência, um público que eu diria
acalentador desse trabalho. Nós tivemos quem conhece o GM3, um lado inteiro da arquibancada do GM3 lotado. Portanto, eu calculo que entre 800, 700 e 900 pessoas por aí. Quiçá mais. Também Benjamin Constant, uma audiência muito significativa de todos os professores, onde lá o tribunal ouve os reclamos relativamente à questão de educação, relativamente à questão de saúde, e muitos se manifestam escrevendo cartas. E, da mesma forma, uma audiência também significativa em Humaitá, no patronato. Portanto, para comunicar que o tribunal continua realizando as suas atividades interioranas, não só através da Escola de Contas Públicas, da ouvidoria, como também do Departamento de Auditoria Ambiental. Presidência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, conselheiro Júlio, pela importante iniciativa. Entendo que o Tribunal de Contas, ao promover essa aproximação com a comunidade, demonstra o respeito para com a população do Estado do Amazonas. Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor dos municípios do nosso interior, que temos um Estado continental, e quando nós vemos a vossa dedicação de percorrer Manaus a Tabatinga, Benjamin, que são praticamente 2 horas e meia de avião, depois ir ao Humaitá, eu entendo que nós estamos contribuindo um pouco mais com a cidadania de nosso país. Vossa Excelência, ao demonstrar os direitos e os deveres do cidadão, Vossa Excelência, ao compartilhar a questão ecológica, que foi iniciativa dessa Corte de Contas, eu entendo que deixou uma semente muito bem plantada, que tem que ser regada todo dia naqueles municípios. Eu gostaria de, além de parabenizar, contribuir e continuar incentivando para esta bela iniciativa. Conte com a minha singela ajuda no que puder contribuir para essa iniciativa. Muito obrigado, presidente. E o povo do Amazonas também certamente agradecerá a Vossa Excelência e a todo o tribunal. Excelência, Com a palavra, eu endosso com prazer todas as suas palavras em relação ao conselheiro Júlio Pinheiro. Está facultado. Senhor presidente, a indicação e proposta do nosso procurador. peço a palavra para pedir a Vossa Excelência que divulgue, se possível, na intranet também, o 12º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, que será realizado agora no mês de novembro, do dia 26 ao dia 28 de novembro, na cidade de Alagoas, ou de Maceió, em Alagoas. Gostaria de pedir que fosse... Com certeza, será incluído ainda hoje. Os interessados pudessem consultar. Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, promovido pela Ampicom, em Alagoas, será esse ano. Obrigado. Se não houver mais nenhuma manifestação, iremos à nossa distribuição. Lote 3, conselheiro Júlio Cabral. Lote 7, conselheiro Raimundo Miquiles. Lote 2, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 1, conselheiro Érico Desterro e Silva. Lote 6, conselheira Iara Lins dos Santos. Lote 4, auditor Mário Filho. Lote 5, auditor Alípio Reis Filho Firme. Julgamentos adiados. Primeiro julgamento de nossa pauta é de relatoria do eminente conselheiro Júlio Cabral,
E há um voto, solicitação de vista do eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Versam os autos sobre... E há um destaque do conselheiro Júlio Miquiles. Com a palavra, eminente conselheiro Júlio Cabral. Excelência, olha, esse processo é a terceira vez que vem à pauta, não é? E eu venho, nessas 3 vezes, mantendo a minha posição. O conselheiro Miquiles acha que não é competência do tribunal, eu continuo achando que é competência do tribunal, então, por isso mesmo, eu mantenho o meu voto, Excelência. Já se sabe quais são as opiniões do conselheiro Miquiles, não mudaram em nenhuma delas. Então, ambos mantemos o nosso voto, creio eu. Eu mantenho o meu voto original, Excelência. Conselheiro Miquiles, mantém também? Na verdade, a minha posição é que o relatório do que está nos autos, do relatório, o voto do conselheiro Júlio Cabral, está propondo uma penalização ao secretário de Saúde porque não atendeu a diligência do tribunal. Mas essa diligência foi atendida. Pode não ter sido a contento do relator, mas ele atendeu. E tanto que, posteriormente, foi remetido pela diretora do hospital lá de Tapauá a informação a respeito do que estava sendo questionado na denúncia feita pelo Instituto Amazônico de Cidadania. Exatamente. E o meu voto é que não se tome conhecimento da denúncia, primeiro porque não preenche os requisitos do artigo 279 do Regimento Interno. Não estou nem discutindo se o Tribunal de Contas tem competência ou não para examinar a matéria. Depois existe essa mesma denúncia foi feita junto ao Ministério Público Estadual, a promotoria do município de Itapauá, da comarca de Itapauá. Então, meu voto seria pelo não conhecimento, por não preencher os requisitos do artigo 279 do Regimento Interno. Esse é o meu voto. O encaminhamento ao Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça da comarca de Itapauá, de cópia do presente processo, a fim de subsidiar a representação protocolizada sob o número 550.263.2012, no âmbito daquela promotoria, e determinando a Secretaria do Tribunal Pleno que dê cumprimento ao artigo 161 do Regimento Interno. Esse é o meu voto, Excelência. Em discussão. Senhor presidente, eu pedi vista, eu gostaria de discutir o processo. Com a palavra, eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Bom, essa denúncia que foi promovida pelo Instituto Amazônico de Cidadania, ela não só abrange esse fato, e claro que foi separado em processos distintos, e o que nós estamos tratando é exatamente o lançamento de sangue de pacientes sem qualquer tipo de tratamento, diretamente no Rio, pelo Hospital Ana Tereza Ponciano, do município de Itapauá. Essa questão da notificação, eu acho que, para mim, ela estaria superada exatamente na discussão. O voto do conselheiro Júlio Cabral diz que ele não atendeu a notificação do tribunal e, obviamente, é direito dele atender ou não atender. Não seria esse aspecto que eu iria me debruçar. Mas nós tivemos o representante do Ministério Público fez, o Procurador-Geral de Contas fez os esclarecimentos com relação à denúncia formalizada. Houve por parte da diretora do hospital Ana Tereza Ponciano, a diretora Ilma Lins, na época, onde reafirma a existência de fossa séptica, exatamente
negando de que o hospital tenha jogado sangue no rio, porque existe fossa séptica. O Ministério Público, em parecer, recomenda que o tribunal julgue procedente, bem como a aplicação de multa aos responsáveis. O relator acolheu o entendimento do Ministério Público. Bom, esse é um breve relato para eu poder adentrar alguns aspectos que eu considero importantes aqui. Obviamente, para que nós possamos, e não há nenhuma prova nos autos da existência ou não de fossa séptica, da existência ou não de mecanismos em que o descarte, seja de sangue, seja os descartes que são feitos pelo hospital, estejam feitos de forma correta. Eu só quero lembrar o seguinte: o Tribunal de Contas, ao longo dos últimos 4 anos, tem, de uma forma em que vem fazendo de uma forma muito responsável, auditorias ambientais em todo o Estado, nos municípios do interior, como fizemos auditorias ambientais na questão dos resíduos sólidos. Constatamos, por exemplo, aqui em Manaus, a existência do chorume, que infiltra rios e igarapés, mais especificamente o igarapé do Matrinchã, e que infiltra também o lençol freático, como constatamos isso também em vários municípios do interior do Estado, com relação a essa questão de resíduos sólidos. Como fizemos auditorias também na área de manejo florestal, que, à época, foi seguida pelo próprio Tribunal de Contas da União, portanto, competência do tribunal para assim proceder, com relação à questão de irregularidades em manejo florestal e em várias outras situações em que a nós cabe a competência para realizar auditorias em todo o Estado do Amazonas. Obviamente, nós, como órgãos de controle, controlamos a gestão pública, controlamos o ato administrativo e controlamos, desde o processo, por exemplo, nesse caso do hospital, deveríamos ter controlado se o hospital, ao realizar a licitação, se o governo, ao realizar a licitação para a construção do hospital, estava lá previsto a construção de fossa séptica, enfim, de todos os mecanismos ambientais, já que é obrigação nossa a exigência do relatório de impacto ambiental em toda e qualquer construção que, eventualmente, seja realizada pelo poder público. E o eminente conselheiro Raimundo Miquiles diz não ser competência do Tribunal de Contas por se tratar de crime ambiental. Realmente, o crime ambiental não é competência do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas tem a competência e deve, obrigatoriamente, ao receber uma representação, constatar se existe ou não elementos que foram inseridos na representação, por exemplo, a inexistência de fossa séptica, para que nós, ao averiguarmos, ao fazermos a inspeção, que é competência nossa, o controle é nosso, não é controle do Ministério Público, o controle ambiental preventivo é nosso. Ao fazermos essa constatação, aí sim, havendo a existência de crime, nós, Tribunal de Contas, remetemos ao Ministério Público para que ele possa propor a competente ação criminal. Portanto, não há como confundir as duas ações do Tribunal de Contas e ações que são praticadas pelo Ministério Público, notadamente em ações civis públicas, para a verificação da existência de crime. E esse trabalho preventivo que nós fazemos, e aí o tribunal dizer, se nós formos ao caminho proposto pelo conselheiro Miquiles, de que não é competência do Tribunal de Contas fazer esta averiguação, digamos assim, através de instrumentos próprios, que seriam instrumentos de auditoria, instrumentos de inspeção específica,
para a verificação da existência ou não de mecanismos de proteção e mecanismos de descarte, por exemplo, eu aqui faço referência também à questão de descarte também de seringas e do lixo hospitalar propriamente dito. Nós estaríamos indo contrário à corrente de que nós estamos defendendo ao longo dos tempos e que o próprio Tribunal de Contas da União hoje encara, do ponto de vista preventivo, como uma atuação extremamente importante, e aí já sinaliza para outros tipos de auditoria, como nós sinalizamos aqui, auditorias com relação à questão de águas, queimadas e outras mais, exatamente mecanismos importantes para que nós possamos fazer o anteparo, para fazer o preâmbulo, o aspecto preventivo, para que haja futuramente, aí sim, conselheiro Miquelis, uma ação criminal, que essa sim é de competência do Poder Judiciário, como Vossa Excelência aqui faz menção no voto de Vossa Excelência. Portanto, o que Vossa Excelência propõe para tomar conhecimento da presente denúncia interposta pelo Instituto de Cidadania contra as ilegalidades ou irregularidades no âmbito da administração pública estadual, Vossa Excelência alega que não preenche os pré-requisitos do 279. Eu entendo que sim. E Vossa Excelência tanto que pede para que seja encaminhado ao Ministério Público. Mas que elementos terá o Ministério Público que não faz auditoria, que não faz a constatação, já que não existe nenhuma prova técnica nos autos, para que nós possamos dar sequência a essa representação? Portanto, eu proponho preliminarmente que o tribunal conheça da presente denúncia e determine uma inspeção imediata para verificação da existência ou não de mecanismo de descarte no hospital Ana... É o nome do hospital? Só um minutinho, Excelência. Ana Tereza Ponciano. É como voto uma preliminar para que nós possamos dar sequência à representação para a verificação efetiva e, com isso, o tribunal possa, através do seu departamento ambiental, fazer um parecer técnico para respaldar a decisão que haveremos de tomar, da remessa ou não ao Ministério Público. Em discussão. Excelência. Gostaria de... Pode Conselheiro Raimundo Miquelis. Pode falar, conselheiro Raimundo Miquelis. Veja bem, essa denúncia, ela resultou de uma matéria do jornal A Crítica, publicado no dia 11 de janeiro de 2012. E esse instituto, pegando essa matéria, remeteu ao Tribunal de Contas. Tá? E mais de 2 anos já. Quer dizer, quantas inspeções já passaram lá pelo município? Mas não verificaram esse detalhe. E por que não verificaram? Se existia um processo de reforma do hospital, por que não foi verificado, então? Por que não foi encaminhado o processo, naquela altura, para que a comissão verificasse, pelo menos a existência o Departamento de Engenharia do Tribunal, verificasse pelo menos a existência da fossa? Então, me parece que nessa altura do campeonato já existe um processo no Ministério Público, lá na promotoria da comarca de Itapauá. Então, por que nós vamos perder agora tempo se o promotor lá pode verificar esse detalhe da existência ou não? Né? Eu penso que, na minha avaliação aqui, nesse momento, é perder tempo, porque se tivesse que morrer pessoas decorrido mais de 2 anos, várias pessoas já tinham falecido lá em razão desse despejo, desse resíduo lá no rio de Itapauá. Por isso é que eu
minha proposta é nesse sentido. Senhor presidente. A multa que está sendo sugerida me parece que é impertinente. Por quê? Porque o secretário de Saúde respondeu à notificação. Respondeu, está com prova nos autos. Tem prova nos autos, é só verificar que ele respondeu à notificação. Então, pedindo dilatação de prazo, Excelência. ele respondeu dizendo, mas respondeu à notificação. Ele respondeu pedindo dilatação de prazo, só isso, e depois não se Senhor manifestou presidente, mais. Respondeu à notificação. Eu só lamento que nós... veja bem, os crimes ambientais, eles são contínuos. Eles acontecem. Quanto mais se tem, por exemplo, chorume produzido, mais esse chorume infiltra no lençol freático. Se não existe fossa séptica lá no município, e estão descartando de forma errada sangue, por exemplo, não seria eu aqui que dizer que, olha, morreram tantas pessoas, deixou de morrer, como o conselheiro Miquiles acaba de alegar, que fica, desculpe a franqueza, fica como se eu estivesse onipresente, e aí essa não é, infelizmente, não tenho essa capacidade. Mas o que é mais importante nesse aspecto é que o Tribunal de Contas tem, sim, responsabilidade, porque faz o controle da gestão pública, tem, sim, responsabilidade de saber se a gestão pública está cumprindo todos os ditames legais, está fazendo o descarte correto de resíduos hospitalares, e nós não podemos deixar essa oportunidade passar e simplesmente dizer que não é competência do Tribunal de Contas, mesmo sendo 2 anos depois, porque se existe a fossa, existia há 2 anos, e não existirá hoje ou pode existir no presente momento, porque não há nenhum documento comprovante nos autos que diga isso, para que nós não joguemos no lixo todo o trabalho e todo o esforço que estamos fazendo, e que é reconhecido pelo Brasil inteiro, da nossa competência preventiva, estabelecida lá no artigo 225 da Constituição e no 70 da Constituição da República Federativa do Brasil, garantindo a competência do controle preventivo, do controle dos tribunais de contas, das cortes de contas, com relação a essa questão ambiental. Então, eu faço só um apelo exatamente nesse sentido. Com a palavra, o conselheiro Júlio Cabral. Presidente, de antemão, eu lhe comunico que a proposta do conselheiro Júlio Pinheiro, se for aceita já com o meu voto pelo plenário, na minha opinião, é a melhor opção. Se não, continua o meu voto, se não for em campo a preliminar. Então, podemos colocar em votação a preliminar? Podemos. Então, já temos o voto do conselheiro Júlio Cabral. Como voto do conselheiro Raimundo Miquiles? Bom, com a preliminar tem que ser ouvido o Ministério Público. Membro do Ministério Público, Pois bem, nosso procurador-geral, doutor Cristiano. primeiramente, eu gostaria de pontuar que concordo com o conselheiro Júlio Pinheiro, que, de fato, é competência do Tribunal de Contas, sim, até porque ele tem atuado fortemente, o Tribunal de Contas tem atuado fortemente nessa área, fazendo suas auditorias ambientais, com reconhecimento, inclusive, do Tribunal de Contas da União, como já disse o conselheiro Júlio Pinheiro, então, é da competência. A parte criminal, evidentemente que não. Teria que ser remetido ao Ministério Público para a proporção devida. Então, primeiro, é da competência. Agora, quanto à auditoria, preliminar de auditoria, eu vejo que, tenho que concordar com o conselheiro Miquiles, 2 anos se passaram, o problema pode ter sido resolvido. Determinar uma inspeção a essa altura só para ver isso, eu não sei se seria justificável, mas eu proporia o seguinte: manter o voto do conselheiro relator na forma que foi formulado, acrescentando que determine a próxima inspeção, as próximas comissões que forem da DENG, de COP, né, ou da área ambiental, que verifique essa questão pontual em relação ao descarte de materiais hospitalares. E, inclusive, isso poderia até ser estendido para
como recomendação para todas as inspeções nos municípios do interior para verificar essa situação. Tanto em relação a hospitais, nos lixões já tem sido feita uma auditoria específica, eu creio, né? Mas, enfim, essa é a minha proposta. Votar esse processo agora, até porque ele já está há 3 semanas indo e vindo, né? Votar na forma da proposta do conselheiro relator, com adendo de que seja determinado que nas futuras inspeções se faça essa verificação e até podendo fazer essa determinação para outros municípios também. Essa é a minha proposta. Senhor presidente, Excelência. se nós votarmos só para... Peço só um minuto a palavra. O conselheiro Miquiles alega 2 anos, nada aconteceu. Eu creio que há um espaço, né? Como é o nome o que gera isso? Vossa Excelência falou? Os resíduos? Sim, embaixo da terra. Chorume. Chorume. Pois. Aí, pode ser descartado no Rio. Aqui foi descartado no Igarapé. A denúncia aqui diz que o Bom, descarte era feito no Rio. Senhor presidente, Excelência, da minha parte está resolvido. Excelência, Sou a favor da Só- preliminar, deixa eu e só se a fazer- a preliminar for vencida, eu continuo com o meu... uma palavra para o só conselheiro para Júlio Pinheiro. só para comentar acerca do posicionamento do eminente procurador. Bom, nós temos a questão da saúde pública e a questão, além da saúde pública, a vida das pessoas, que, se efetivamente estiver ocorrendo descarte de forma equivocada, as doenças estarão campeando lá na região, naquela região. Aliás, eu tenho tido notícia que na região desse município existe muita doença gastrointestinal e outras doenças mais, exatamente por conta de crimes ambientais que têm sido praticados, não só lá, como em todo o estado do Amazonas. Muito provavelmente seja por conta disso. Então, o direito à saúde não espera e ele sobrepõe sobre qualquer outra necessidade, inclusive há necessidade, sim, da inspeção no município para constatação desse grave crime ambiental e nós não podemos deixar para amanhã, senhor presidente. Uma palavra para o Senhor procurador presidente, Cristiano. só para acrescentar que há uma determinação aqui no voto do conselheiro relator de cientificar a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre a questão. Então, acho que poderia ser comunicado aos órgãos competentes, no caso, essa secretaria, e a Suzan, para que, se não tomar providência ainda, que tome as providências. Quanto a essas outras doenças, eu não sou especialista no assunto, mas, enfim, isso é um problema crônico. Doenças gastrointestinais, basicamente, falta de saneamento básico e de água tratada. Agora, com o descarte de lixo hospitalar, pode se agravar e surgirem até outras doenças piores, né? Evidentemente. Mas não vou entrar nessa seara. Mas, senhor presidente, como eu como é acho que que a nós comunicação puniremos? Como é que imediata nós aos órgãos puniremos se competentes. não houver os órgãos competentes? Como é que nós puniremos? Poderemos garantir a punição do gestor se nós não teremos elementos. Manda isso para o órgão competente vai fazer quando bem entender, e a nossa competência de fazer auditoria ambiental, que é uma competência garantida pela Constituição, fica aí em segundo plano, e o Tribunal de Contas, tendo a oportunidade de fazer essa contestação através de seus técnicos, engenheiros, da existência ou não dessa fossa séptica, que já é um crime a não existência, nós teremos aí os elementos necessários, sim, para punir. Aí sim para punir. A maravilha de um colegiado é isso, é a divergência. Vamos aos votos, senhores? Então, recomeçamos do zero. Como vota com relação à divergência o eminente relator conselheiro Júlio Cabral? Já acompanhou. A preliminar já foi votada, já Estamos foi votando descartada? novamente, para não ter nenhuma dúvida. Vossa Excelência vota com a preliminar. Perfeito. Meu Conselheiro voto... Raimundo Miquiles. Contra a preliminar. Contra a preliminar. Conselheiro Júlio Pinheiro. É o Fez propositor. Conselheiro Érico Desterro. Vossa Excelência está impedido. Conselheiro Iara. Contra a preliminar. Contra a preliminar. Conselheiro Mário. Contra a preliminar. Então, o voto contra a preliminar... Maioria. Maioria. Por maioria, venceu o conselheiro Raimundo Miquiles, 3-2. Vamos ao mérito? Quanto ao mérito, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Miquiles primeiro. Miquiles primeiro. Não, Miquiles, ele vota
Contra, porque é dele a Mas não dá. divergência. O meu voto é pelo não conhecimento, Sim, porque não preenche os requisitos do Ele- 279 do ele regimento é o interno. divergente. E o encaminhamento ao Ministério Público, a promotoria lá da comarca de Itapauá. Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro, vota conselheiro Júlio Cabral com o conselheiro Raimundo Miquiles. Nesse caso, sem alternativa, eu voto com o relator. Com o relator, Vossa Excelência, conselheiro Iara. Com o conselheiro Miquiles. Vossa Excelência, conselheiro Mário. Neste momento, eu acompanho o Ministério Público, o entendimento do Ministério Público de que sejam realizadas as inspeções juntamente com as inspeções ordinárias e, neste momento, sem aplicação de multa. Então, venceu novamente por 3-2 a divergência do conselheiro Raimundo Miquiles, que passa a ser o redator da decisão. Conselheiro Júlio Cabral. Fale, presidente. Exatamente isso, porque foi três votaram pela procedência e 2 pelo não conhecimento. Não, Agora, excelência. conta... Raimundo Miquiles, Iara, Santos e Mário. Não, o Mário votou pela procedência da denúncia, o conselheiro Mário, o auditor Mário. Vossa Excelência votou para o conselheiro... Eu votei com o Ministério Público. Agora, Procedência, conhecimento da denúncia, correto? Só sem a multa, só sem a multa. então, Vossa Excelência votou, então, diferente de todo mundo. Certamente. Votei pelo conhecimento da denúncia e pela realização das inspeções. Vossa Excelência decide, então. É um voto diferente. Eu confesso que eu não estou entendendo como é que ficou isso agora. E sem a multa, conselheiro Mário? Sem a multa. Neste momento. Sem a multa. Então, Raimundo Miquiles é sem a multa. Iara Júlio sem a Pinheiro multa? é sem a multa. Iara sem a E multa? Júlio Pinheiro é sem a multa. 3 Ele a 2. acompanhou o relator, Sem a isso, multa, né? 3 a É 2. isso que eu falei? Pelo conhecimento, é unanimidade ou não? Sim. É unanimidade. Então, Não, não. unânime, Conselheiro quanto ao Miquiles votou- conhecimento. Não conhecimento, conselheiro. É contra? É contra? Meu contra. Quem mais é a favor ou contra? Contra o conhecimento, Vossa Excelência. Então, aqui, pelo conhecimento, 3 a 2, pelo conhecimento. Por inspeção no futuro, Mário, só isolado. 1. Vencido. Vencido. Não há mais inspeção. Excelência, ainda E não... sem a multa. Só um minutinho, conselheiro. Sem a Estou multa- calado aqui um tempo. Sim, mas tudo bem, mas ainda não... Estou tentando ver se a gente vai para o segundo processo. Sem a multa venceu 3-2. Pronto. É isso, mas Por falar ainda nisso- não foi proclamado o resultado. Eu posso rever a posição, já que ver as inspeções no futuro para não haver Aí eu concordo também. Aí as eu inspeções estou de no acordo. futuro. Conselheiro Érico, seu impedimento foi o relator da matéria? Não, eu sou impedido. Eu só estava tentando ver se a gente vai para o segundo processo. Conhecimento, então, presidente, ainda não está proclamado o Porque no resultado. meu não está Eu registrado o vou impedimento de Vossa Excelência. acompanhar o conhecimento e inspeções especificamente sobre essa questão da existência ou não de fossa séptica no futuro, já que fui voto vencido da inspeção no presente momento. Porque o conhecimento da denúncia aqui ficou aprovado por maioria. Ou seja, então, inspeções futuras venceu por 3-2. Este é o resultado. Conhecimento e inspeções futuras. Certo? Está claro? E sem a multa? E sem a multa. Podemos passar para o processo 1700... Não, tem que esperar voltar o conselheiro Júlio Cabral. Não, lá tem a caixa preta. Não, mas eu devolvi sem nenhuma manifestação. Mas eu posso proclamar o resultado. Processo 1780 de 2012, do conselheiro Júlio Cabral. Tinha um pedido de vista de minha autoria, que eu devolvi sem nenhuma manifestação. Então, está proclamado o resultado. Aprovação com voto condutor. Solicitado vista do conselheiro Raimundo Miquiles. No processo de número 645 de 2014, onde é que é meu impedimento? Eu estou impedido, então passo a presidência ao eminente conselheiro Júlio Cabral, assim que ele retornar. Com a presidência, o conselheiro Raimundo Miquiles. Sim, não tem problema. Para relatar o processo 645 de 2014. Bem,
Eu assumo a direção dos trabalhos e concedo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para relatar o processo 645/2014, que é um recurso de revisão referente ao processo 560/2010, em que é recorrente Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral. Presidente, como Vossa Excelência falou, é o processo 645/2014, não é um recurso de revisão interposto pelo senhor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, em face da decisão 869/2013 da segunda Câmara, exarados nos autos do processo 567/2010. O meu voto, Excelência, é negar provimento, mantendo a ilegalidade da contratação temporária, objeto do processo 560/2010, e assim como também a multa aplicada ao recorrente pelo não atendimento à diligência desta Cor de Contas, notificação numerada de 1320/2010, as folhas 192 do processo original. E o voto vista do conselheiro Raimundo Miquiles dá provimento integral, mantendo a ilegalidade da contratação temporária, objeto do processo tem um erro aqui, Excelência, no meu voto. O voto vista de Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, está certo, dando provimento integral, exato, excluindo a multa ao recorrente. Olha, eu entendo que a multa aplicada ao recorrente deve permanecer, por quê? Em que pese o recorrente alegar que, à época da notificação, não exercia mais o cargo de vice-reitor da UEA, cumpre destacar que o mesmo ainda laborava naquela instituição, conforme consulta ao sistema PRODAN, tendo sido perfeita a notificação realizada por esta Corte, visto que a mesma foi devidamente recebida no protocolo da UEA. Vai lembrar ainda que o recorrente, na condição de vice-reitor, assinou a resenha da qual resultou as contratações temporárias, tendo responsabilidade sobre a mesma, assim estando apto a atender esta Cor de Contas quando lhe é requisitado. Quanto ao fato do relator da UEA ter sido notificado e ter apresentado documentos, cumpre salientar que isto não exime o recorrente de dever de prestar informações a esta Cor de Contas, visto que o mesmo teve participação efetiva tanto na assinatura da resenha, que resultou na contratação, assim como no acordo de intercâmbio firmado entre a UEA e o Ministério da Educação de Cuba. Assim sendo, eu mantenho o meu voto, Excelência. O meu voto vista, e o ex-reitor está recorrendo exatamente da multa que lhe foi aplicada em função do descumprimento da decisão do tribunal. E o que se observa do processo é que a notificação de folha 192 do processo 560/2010, expedida em 4/11/2010, foi endereçada para a residência do senhor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves. Entretanto, essa notificação foi protocolada na UEA. Ele não estava mais no exercício da vice-reitoria. Ele apenas assinou o resumo, a resenha da publicação do ato. O ato foi assinado pela reitora Marilene Correia, o contrato do professor. E a documentação todinha foi notificada ao senhor José Aldemir, à época, e ele apresentou toda a documentação que estava sendo exigida pela unidade técnica.
A notificação também que pedia que o ex-reitor, ex-vice-reitor, tomasse providências com relação à regularização do processo, também foi endereçada a residência, a ex-residência dele, já estava em outra residência. O povo para mudar de casa. Para mudar de casa, né? E, bom, então a notificação não foi perfeita, com todo respeito, mas é por isso que eu estou propondo que o conhecimento do recurso e seja excluído da decisão da segunda Câmara o item 8.2, que trata da punição do gestor, e o item ponto 3, que estabelece prazo para o recolhimento da multa. É esse o meu voto vista no processo. E eu submeto à discussão. E eu indago a Vossa Excelência, então, por que mantém a ilegalidade da contratação? A decisão mantém a ilegalidade. Não, nós estamos examinando Sim. isso. Não, nós estamos examinando a multa que foi aplicada ao gestor. O recurso dele é nesse sentido. Ele não pede a revisão da legalidade? Até porque o contrato foi assinado pela reitora à época. Ele não... É apenas isso. Ele está recorrendo da multa que foi O aplicada a processo ele. está aqui? Que a multa foi aplicada pelo descumprimento da decisão do tribunal que mandou regularizar, etc, etc. Obrigado. Cadê a Patrícia? Está em discussão a matéria. Olha, Mirtinho, vê se ela tem alguma coisa para comer um salzinho. Coloque em votação. Conselheiro Érico. Júlio Pinheiro. Conselheiro Júlio. Com o destaque de Vossa Excelência. Conselheiro Érico. Com o relator. Conselheira Iara. Com destaque. Conselheiro Mário. Com destaque de Vossa Excelência. Então, por maioria, provimento ao recurso, de acordo com o voto vista. Mantendo a ilegalidade, né, Excelência? Mantendo a ilegalidade. Foi só retirado o item 8.12 e 8.3 do decisório. Devolvo a direção dos trabalhos a Vossa Excelência, conselheiro Ari. Recebo a honrosa presidência das mãos do eminente conselheiro Raimundo Miquiles para darmos sequência à nossa pauta de julgamentos adiados, pauta do conselheiro Érico de Esterri Silva, processo 2174. Há um destaque do conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, o meu voto neste processo, que é um recurso, é no sentido de negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão da segunda Câmara, mantendo integralmente a decisão da segunda Câmara, que julgou ilegal o ato de revisão da aposentadoria, não é o ato, ela está aposentada com proventos, esses proventos estão garantidos a ela. O que nós julgamos é a revisão da aposentadoria, que é e nós consideramos ilegal o ato de revisão, porque na revisão houve houve um acréscimo de 25% aos proventos, com fundamento no artigo 28 da Lei 870 de 2005. E a segunda Câmara entendeu esta revisão ilegal e não registrou.
E o que eu estou fazendo é manter a decisão da segunda Câmara, por entender que estava correta. É o voto. Palavra o conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, nós temos aqui processos absolutamente idênticos em outros julgamentos, e eu vou acompanhar o voto destaque do conselheiro Miquides. Em discussão, em votação, como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? O meu pensamento é com o relator, excelência. Conselheiro Raimundo Miquiles, Deixa eu... uma palavra. Desculpa, excelência, eu acabei da votação. Me perdoe. Eu tenho voto vista nesse processo mas chegou às minhas mãos uma outra situação, um processo em que a procuradora fazia menção a um incidente de inconstitucionalidade arguído no processo 3388/2012, do qual Vossa Excelência é o relator do processo, um incidente de inconstitucionalidade, né? E essa lei, na verdade, esse dispositivo aqui da Lei 870/2005, ela remete para uma vantagem que o servidor que é aposentado por invalidez e que necessita de hoje que nós chamamos de acompanhante, ou como é, o outro termo é tratador? Cuidador. Então, essa lei diz que o servidor aposentado por invalidez que tenha necessidade desse cuidador, ele tem após a aposentadoria, que não faz parte da remuneração dele quando em atividade, né? Então, foi questionado isso num processo de incidente de inconstitucionalidade, em que está ainda em tramitação o processo, de sorte que eu gostaria de fazer uma alteração no meu voto para que para não perder a oportunidade do recurso, que esse recurso fosse sobrestado, até aguardando a decisão do egrégio Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade nos autos do processo 3388/2012. Para que não fosse retirada essa vantagem do servidor, né, porque eu estava verificando na folha de pagamento, na verdade, o acréscimo é de... Poucos reais. De R$ 437,50 hoje, né? Hoje. Então, a minha proposta é de sobrestar o julgamento desse processo até que fosse apreciado o incidente de inconstitucionalidade que está sendo proposto no processo 3388/2012. Em discussão. A preliminar. Está colocando como preliminar. Não, eu estou presidindo. Vamos, então, votar preliminar do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? Eu acolho a preliminar do doutor Miquiles. Conselheiro Júlio Pinheiro. Idem. Conselheiro Érico Desterro. Contra. Conselheira Iara Amazonas. De acordo. Conselheiro Mário Filho. Com o relator. Então, por maioria, vence a preliminar do conselheiro Raimundo Miquiles. Senhor presidente, no caso, então, passa a ser redator o conselheiro Raimundo Miquiles, e o processo só fica sobrestado lá No gabinete no dele. gabinete do conselheiro Raimundo Miquiles. Ok. Para não haver divergência, vamos sobrestar no pleno com o nosso querido Mirtilo. Pode ser em qualquer lugar, menos no meu gabinete. O processo seguinte é de relatoria. Eu estou sem meu óculos, o Felipe deixou sem meu óculos, mas tudo bem.
Auditor Mário Filho. Versam os autos sobre prestação de contas da senhora Lucilene Florencio Viana. É uma requisição de constitucionalidade, né? Presidente, só para não Sim. a gente ganhar tempo, eu pedi vista desse processo e hago uma preliminar em 2013. E o processo está vindo a julgamento agora e eu vou pedir vista, vou continuar pedindo vista, até porque não apreciei ainda. Claro. Gostaria de apreciar. Conselheiro, Vista concedida. eu não sei se Vossa Excelência vai querer vista de qualquer jeito, mas eu iria concordar com a sua preliminar. Que é? Oitiva do Procurador-Geral. Tá. No incidente de inconstitucionalidade. Senhor presidente. Presidente, não consta manifestação do Procurador-Geral nesse aí? Ainda? Há manifestação do procurador oficiante, mas não de Vossa Excelência. Do geral, sim. O conselheiro Miquiles solicita a oitiva de Vossa Excelência. Tá certo. Vossa Excelência mantém vista, conselheiro Raimundo Miquiles? Não, depois houve uma preliminar que não... Mas agora... Vamos aos votos da preliminar? Conselheiro Júlio Cabral. Não, vou ser ouvido, vai para lá para o gabinete. A preliminar é para que ele seja ouvido. Então mas tem não que, agora, tem que ser vai votado. para... Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Raimundo Miquiles. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Preliminar. Conselheiro Iara. Então, a preliminar, por unanimidade, foi acatada. Ainda o auditor Mário Filho, processo 2359/13. Esse processo ele cuida da prestação de contas do Programa Nacional de Administração da Fazenda Municipal, de responsabilidade do senhor Alfredo Paz dos Santos, relativo... A prestação de contas é relativa ao exercício de 2012. E emitiu o voto visto o conselheiro Miquiles e eu gostaria de ouvi-lo. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquiles. No meu voto vista, eu estou ponderando que, como se trata de recursos federais, da fonte 290 do 241, que são recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, para a realização desse programa no âmbito da Prefeitura de Manaus. Então, há uma preliminar de que o presente processo de prestação seja arquivado ante inevitável constatação de que esta Corte de Contas não tem competência constitucional para fiscalizar recursos federais em razão do inciso 6 do artigo 71 da Constituição da República. Então, essa é a preliminar. Com a palavra, conselheiro. E vencida a preliminar, não sei se eu posso já adentrar. Então, vamos pela preliminar. Então, preliminar logo, seria... né? Vamos aos votos, conselheiro. Eu gostaria de manifestar, antes de colocar a Conselheiro matéria para Mário. votação, presidente, é o seguinte, de fato, a arguição da preliminar do conselheiro Miquiles me colocou em dúvida a respeito da origem dos recursos. Se os recursos seriam, de fato, de origem federal ou se seriam do município. Ocorre que aqui, no relatório circunstanciado de atividades do referido Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, está esclarecido aqui que este programa está integrado ao orçamento fiscal da Prefeitura de Manaus, através da unidade gestora 160-102, Programa Nacional de Administração da Fazenda Municipal. E é esclarecido também no referido relatório
que esses recursos se referem a projetos de modernização dos municípios que são financiados por meio de empréstimos vinculados a um contrato de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a União, e firmados junto à Caixa Econômica Federal, que é agente financeiro e co-executor do programa. Ou seja, eu entendo tratar-se de operação de crédito. E operação de crédito, Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, sabe que são recursos orçamentários, são recursos próprios do município, e de forma que eu entendo que não ser cabível a preliminar, com todo o respeito que Vossa Excelência está propondo. Deixa eu apenas fazer uma explicação. Esse projeto é idêntico ao Promoex, é idêntico ao PENAF também, que era no âmbito da Secretaria da Fazenda, que é um empréstimo do governo federal, cujos recursos são repassados ao governo estadual e ao governo municipal, como também foram repassados ao Tribunal de Contas do Estado, no caso do Promoex. Entendeu? Então, são recursos federais. Tanto que, no caso aqui do Promoex, a prestação de contas, quem examina, quem fiscaliza esses recursos aqui, do Promoex, no caso, é a Controladoria Geral da União. Tá? Então, o Tribunal de Contas não... O Tribunal de Contas presta contas ao Tribunal de Contas da União, que é o caso também desse projeto da Prefeitura de Manaus, como também é idêntico ao projeto da Secretaria da Fazenda, de modernização da Secretaria da Fazenda. O Tribunal de Contas não participa, nesse caso aí não participou com recursos próprios da Prefeitura, não houve. Ele pode até participar, mas nesse caso não houve, não. Por isso que eu estou questionando nessa preliminar. Vamos votar preliminar? Eu apenas gostaria de lembrar que eu fiz uma pesquisa no sistema de jurisprudência do Tribunal de Contas da União e encontrei lá uma decisão da segunda Câmara daquele tribunal, na qual o tribunal afirma não ser da competência dele examinar prestação de contas relativa a recursos desse programa. Apenas isso que eu gostaria de ressaltar. Esses recursos não são do BID? São do BID. Como Vossa Excelência Operação falou, de crédito. É uma operação de crédito que entra no orçamento municipal como recurso próprio. É o município que vai ter... O município não vai ter que devolver esse dinheiro ao BID? É a fundo perdido? Não, ele vai ter que devolver O a Caixa, que é o da agente União financeiro. com o BID, é a União com o BID. Não é do município, não. O empréstimo é da União com o BID. Que é repassado aos municípios por Sim. intermédio da Caixa Econômica Federal. Que é repassado apenas o agente financeiro e a Caixa Econômica. Não tem empréstimo, não tem nada, não. É um empréstimo, o É município vai ter que idêntico ao devolver. Promoex, é idêntico ao Promoex. É assim, é igual ao Promoex. O município Promoex, vai ter que devolver esse o recurso PENAF à Caixa. e mais esse outro. Vamos aos votos? Como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral, a preliminar? Excelência, o meu pensamento é de acordo com o doutor Mário. Acho que não há a figura dos recursos federais. É um empréstimo, como se diz, a Prefeitura vai ter que fazer contas, prestar contas com a Caixa. Então, eu acompanho o conselheiro Mário. Conselheiro Érico. Com o conselheiro convocado, Mário Filho. Conselheiro Iara. Com o conselheiro convocado, Mário. Então, a preliminar é vencida por maioria. Vamos agora Ao mérito. ao mérito, excelência. Antes do mérito, eu gostaria de me Com a manifestar. palavra, o eminente conselheiro convocado Mário Filho. Há um destaque do então conselheiro convocado Alípio Filho, no qual ele afirma o não cabimento da multa. Desconsiderar, excelência, me perdoe. Pode desconsiderar, na verdade, Ok. porque eu não estou mais convocado.
Fernando. Vamos desconsiderar, então, Excelência. Sim, mas eu entendo que é cabível o argumento do conselheiro convocado, do então conselheiro convocado Alípio, de que a multa deve ser excluída em razão de ter sido criada por lei posterior Vossa Excelência ao encampa. exercício da prestação de contas. Eu vou encampar esse destaque pela retirada da multa e julgamento das contas pela regularidade com ressalvas. Como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? Com o voto original do conselheiro relator, Excelência. Como Com aplicação de multa. Como vota o conselheiro Raimundo Miquiles? Com o voto do relator. O novo ou o velho? Só tem o novo, né? Não, O não, ele antigo deixou retirou de a multa. existir. Ok, Excelência. Conselheiro Érico Desterro? Com o voto do conselheiro Júlio Cabral. Ok. Conselheira Iara? Retirando a multa. Eu voto com o relator, mas retirando a multa. Então, empatou. Vossa Excelência está como auditor, né? Proposta, né? Então, Vossa Excelência tem que desempatar. Não. 2-2. 2-2. Júlio Pinheiro não votou. E ali é proposta. 2-2. Então, eu desempato com a multa. Esse é o resultado. Julgamentos ordinários. Até que enfim chegamos neles. Está indo. Vamos lá. Eminente conselheiro Júlio Cabral. O processo 4.859 é aprovado de acordo com seu voto, porque não existe nenhum destaque. O processo 15.019, o primeiro está aprovado, Excelência, Certo, nenhum certo. destaque. Perdão. O segundo, há um destaque do conselheiro Raimundo José Miquiles. Conselheiro Júlio Cabral com a palavra. Excelência, é uma prestação de contas. É uma prestação de contas da senhora Ediliane de Souza Araújo, diretora-geral da Policlínica João dos Santos Braga, exercício 2013, não é? O meu voto, que eu mantenho, são as contas regulares com ressalvas, a multa de R$ 4.468,42 pelas despesas realizadas que necessitariam da realização de processo licitatório, objeto dos subitens 6.1, 6.2 e 6.3, com fulcro no artigo 53, parágrafo único da Lei Estadual 24.396. Recomendações e demais providências. Então, Excelência, eu mantenho o meu voto, não é? E caso queira o doutor Miquiles se manifestar, que ele é regular com ressalvas, não é? Mas, porém, retira a multa. É a diferença do voto dele. Acho que caso já classificado, não sei, Excelência. Mas, enfim, é isso. A diferença é que o seu voto é com uma multa de R$ 4.468,42. Isso. E o voto divergente do eminente conselheiro Raimundo Miquiles é regular com ressalvas e sem multa. Vamos aos votos, Excelência? Como vota o eminente conselheiro Érico Desterro e Silva? Com o relator. Como vota a conselheira Iara? Com o relator. Como vota o conselheiro Mário Filho? Com o relator. Então, por maioria, venceu o eminente conselheiro Júlio Cabral. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência não possuem nenhum destaque, estão todos aprovados de acordo com seu voto. Conselheiro Raimundo Miquiles não possui nenhum destaque, estão todos os processos de vossa pauta aprovados de acordo com o voto condutor. O conselheiro Júlio Pinheiro está em seu gabinete, então vamos passar para a pauta do eminente conselheiro Érico, que não há destaque. Estou todos os processos aprovados de acordo com o voto condutor. Auditor Mário também não há destaque. Está aprovada a pauta de Vossa Excelência. O auditor Alípio possui um destaque em vossa pauta no processo 10.112 de 2013,
que já é conhecido e manjado por todos, do conselheiro Júlio Pinheiro, que é o famoso ACP. Então, entendo que está aprovado por maioria, de acordo com o voto condutor do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho. Agora iremos votar a pauta do pontual conselheiro Júlio Pinheiro, que foi combinado comigo, ele chegou na hora certa. Então, Vossa Excelência tem Vossa Excelência possui 2 destaques em vossa pauta, e eu estou impedido no primeiro deles, no processo 1593, passo a presidência para o conselheiro Júlio Cabral. – 1593, conselheiro. É o número 8 de nossa pauta. O processo também teve arguição de impedimento do conselheiro Érico, e a conselheira Yara, na verdade, a única manifestação que ela teve nos autos foi em substituição, quando eu estava de férias, onde ela fez um único despacho. Portanto, não há impedimento, conselheira. Trata-se da prestação de contas, que já foi discutida na semana passada, Excelência, e a única divergência do conselheiro Miquelis acerca das ressalvas de convênio e da aplicação de multa, onde eu propunha a aplicação de multa com base na nova resolução, a resolução 25, inclusive menor do que a multa proposta pelo conselheiro Miquelis, que é com base na portaria originária, que a redação original diz que, independentemente do artigo 307, o tribunal aplicará multa, e a proposta dele foi multa de 100%, 16.448. E a proposta minha de multa é com base na resolução número 25, de 20%, ou seja, R$ 8.768,25. É a única divergência, fora as ressalvas de convênio. Vossa Excelência, já foi discutido na semana passada, se quiser colher os votos, imagino que já possa. Presidente, um minuto, eu indago. E o ACP? Não, o ACP eu não... Hã? Nem não existia nessa época. Que dia? 95. Não, perdão. Na verdade, esse processo chegou para mim só agora. Foi anulado o recurso, isso era do conselheiro Miquelis, depois passou e foi e veio. Enfim. Eu não estava aqui em 95, Excelência. Cheguei 10 anos depois. Com a palavra, eminente conselheiro Raimundo Miquelis. Eu tinha uma preliminar que seja esclarecido qual o montante do saldo das contas correntes. Pois é, então seja acrescentado também esse valor no alcance ao ex-prefeito atual, sei lá. E foi aderida, Excelência. Na sessão passada, a sua proposta foi aderida. Houve adesão. Inclusive com a multa, né? Não, multa a nova. Então, os votos estão harmonizados. Eu estou impedido nesse processo, Excelência, mas eu só faço um alerta ao eminente conselheiro relator. Esse saldo que agora Vossas Excelências estão incluindo foi objeto de notificação ao gestor, porque, lembrem-se, o Tribunal Pleno anulou a decisão para notificar o gestor para que ele recolhesse o valor. Esse saldo que agora vocês estão incluindo foi objeto dessa notificação? Porque não, na senão, verdade, Vossa Excelência tem razão. E Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem razão. A notificação, ela se deu pura e simplesmente por ele não ter atendido, na verdade, não ter sido notificado já da decisão. Isso aí, infelizmente, o recurso foi provido e nós, com base originariamente, ele não foi notificado originariamente dessa. Vossa Excelência tem razão. Então, eu mantenho a posição, é verdade, Vossa Excelência tem razão.
disseram que Vossa Excelência não estava impedido. Conselheiro Érico, como vota Vossa Excelência? Estou impedido. Eu só participei aqui para tentar esclarecer uma situação, mas eu estou impedido. Então, há impedimento nesse processo de Vossa Excelência do presidente? É isto? Tá? Pronto. Como vota conselheiro Júlio? Eu estou que nem vai me ser, Excelência, confuso. Doutor Iara. Com o relator. Com o relator. Doutor Mário. Acompanho o relator. Então, por maioria, não é? Vencido, por maioria, o voto do relator permanece. E eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Ari. Recebo a presidência do eminente conselheiro Júlio Cabral e o processo seguinte de relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro, de número 7.059 de 2013, há uma solicitação de vistas do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, que também solicita a vista do processo 2.798 e 2.797 de 2014, do auditor Mário Filho. Vamos à pauta administrativa. Auditor Alípio, acabou? Sim. Já foi proclamado o Acabou de resultado. acabar. Já. Que era a CP, Excelência. E agora é A pauta administrativa, conforme nós havíamos firmado compromisso com esta Corte, foi alimentado no tempo devido. Não há destaque. Eu Há só alguma quero manifestação fazer um em plenário? registro de um impedimento meu. Na pauta dos ordinários, a julgar, administrativo. Terceiro processo, processo 3.579 de 2014, declaro o meu impedimento. Está declarado o impedimento do conselheiro Érico. Qual é o processo? Eu gostaria, o quarto processo, Excelência. eu gostaria de extra-pauta submeter somente um processo aqui, o de número 4.004 de 2014, que trata-se de um ofício do excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Cabral, comunicando gozo de férias por 10 dias no período de 24/9 a 3/10. Acho que aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Semana que vem, conselheiro Júlio, nós mantemos... Normal, quarta-feira, Excelência, porque, infelizmente, eu vou estar fora para esse evento. Excelência pode manter quarta-feira. Então, mantemos quarta-feira, dia 24 de setembro, a nossa próxima reunião. No mais, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aos senhores conselheiros, auditores, Ministério Público, todos os funcionários da Casa que estão aqui a nos prestigiar nessa sessão. Muito obrigado.